aproximadamente 40 anos, eu venho desenvolvendo um trabalho que muitos e muitas conhecem, principalmente se disser milhares de pessoas, não estarei exagerando, porque esse trabalho teve um desenvolvimento em termos promocionais durante um tempo bem longo em que eu atuei no rádio. Muitos aqui sabem disso. Depois, a mensagem se tornou mais definida e houve a necessidade de um recolhimento maior. E esse recolhimento fez com que eu também, não só a mensagem, me recolhesse mais, para meditar bastante e deixar os dados essenciais de uma escola mística. E essa escola é sui generis, porque ela não é definida como uma escola local. Ela existe onde está a pessoa humana. Isso que eu estou dizendo acho que é bastante importante, porque ela parte de um pressuposto essencial. Esse pressuposto essencial é este: todos os seres possuem uma centelha divina em seu interior. E sendo assim, como isto é verdade, não só por eu sentir, mas pelo estudo acurado através de todas as grandes doutrinas da humanidade do Oriente ao Ocidente, todas as pessoas fazem parte dessa escola. E essa escola tem realmente como escopo básico as lições dadas pela experiência do indivíduo em face à vida, porque todos nós somos alunos. Aprendemos e às vezes somos obrigados a repetir as lições, quer quanto o esquecimento das coisas essenciais que foram ensinadas desde criancinhas, porque a religião, quanto à essência, ela está na alma de todas as pessoas, nos que são crentes e até naqueles que se dizem apressadamente ateus, agnósticos ou materialistas. Porque não há uma pessoa que não tenha lembrança de ter ouvido de um avô, de uma avó, de uma tia, de uma mãe, de um pai, de um amigo mais velho da família, a ideia de que existia ou existe algo acima da pessoa humana. E também raros são aqueles que um dia não aprenderam ao menos uma oração. Uma oração que fosse o Pai Nosso, que fosse a Ave Maria, ou que fosse um salmo judaico, ou que fosse um cântico africano. Isto não faz nenhuma diferença, porque, dependendo do íntimo da pessoa humana, ela encontrará a divindade mediante a sua certeza, a sua fé. Assim, esse movimento nosso, que eu digo hoje ser uma escola de filosofia mística, que tem este nome, porque tudo, para melhor entendimento, deve ter um nome chamado de universalismo esotérico. E quando aqui se diz, por exemplo, que nós não temos sócios, estamos dizendo uma verdade em dois sentidos. Na área econômica e financeira, que ninguém é obrigado a pagar nada, e também nós não vemos as pessoas como sócios, nós vemos pessoas como células da mesma célula da qual eu e os demais pertencem. Nós vemos as pessoas, no dizer do profeta persa Baha'u'lláh, como pétalas de uma única árvore, ou seja, folhas de uma única árvore, pétalas de uma flor única, evidentemente também.
E vemos a pessoa nesta parte, como ele também afirma, gotas de um só oceano. E sendo assim, que espécie de sociedade poderá ser mais ampla do que aquela que nivela por alto espiritualmente todas as pessoas, não deixando que nenhum preconceito de nenhuma ordem, como em meus escritos, minhas palestras, ele venha atuar. Aqui podem vir pessoas de todos os cultos, evangélicos, católicos, protestantes, umbandistas, budistas, brahmanistas, discípulos de Krishna, e até aqueles que pensam que são ateus. Nossas portas estão abertas, porque ao ouvir cada pessoa, meu coração bate mais forte, porque a centelha que está em mim pressente a centelha divina que está naquele que veio, naquele que chega. É esta noção universalista que eu tenho. Enquanto nós nos debatemos em sectarismos isolados, nós estaremos criando grupos contra grupos, preconceitos contra preconceitos, e mais do que isso, gerando grande violência, que é a pior das violências, a violência religiosa, a violência de credos, que às vezes começam dentro de uma família, quando se discute em nome de Deus, um Deus único, que é um absurdo, porque os nomes deles não definem as divisões, porque ele é um só. Chamá-lo de Yahvé, Jeová, Deus, Tupã, Allah, não vai modificar a estrutura real da divindade? Essas divindades são como que elas, em nomes separados, expressões de grupos em evolução, grupos que, na verdade, formam uma só família, que nós chamamos a família humanidade. Para se ter ideia, eu nunca vi a criatura, por ser de um credo diferente, que não tivesse tido dores iguais àqueles de todos os credos. Alegrias também iguais às alegrias de todos os outros religiosos. As privações, as ansiedades são as mesmas. O que restava, daí eu dizer que é uma escola, um neoprocessamento de ecletismo filosófico, é porque nós descobrimos uma chave dentro dessa unidade concepcional da mensagem de unidade dos seres. E essa chave é a divisão do homem e da mulher em duas partes. Uma parte visível, corpórea, uma parte emocional, uma parte racional, comum, e uma parte divina que está na pessoa. Descoberta esta parte divina que está em mim e que está em cada um de vocês, nós temos como nos socorrer em nossos momentos difíceis, seja qual for a nossa religião. Nós nos socorremos da divindade que brilha em nós. Poderemos ter várias linguagens dentro desse socorro. Um deles seria: ó Senhor meu Deus interno, ó meu Alá íntimo, ó meu Tupã, ó meu Buda, ó meu Jeová interno. Porque todos esses grandes credos da humanidade, com as mensagens que esses supremos mestres trouxeram, falaram disto, repetindo de forma diferente o que Jesus diz no Evangelho: eu estarei convosco para sempre. E esta voz de Jesus, eu estarei convosco para sempre, não quer dizer a presença de Jesus
unificado dentro de suas células humanas, como ele se materializou entre nós. Mas quer dizer, o Cristo falando, a luz de Cristo está em nós para todos sempre, sem interrupção de continuidade, porque nem a morte jamais poderá tirar esta centelha divina que está em nós e liquidá-la. Ela é perene, ela é contínua. Aquele, desse modo, que aprende a viver os ditames dessa escola mística universal, esotérica, ele não tem mais solidão. Porque imagine se o indivíduo se a tivesse restringindo as suas possibilidades a um templo só, uma igreja só. Essa igreja, por um temporal, por um terremoto desabando, ele ficaria sem guarida, porque não tem mais sua igreja física. Nós nos lembramos do terrível terremoto de Lisboa, no século XVIII, em que morre um número considerável de criaturas. E para todos eles que eram católicos fervorosos, a angústia foi maior porque as igrejas, todas as igrejas foram destruídas em Lisboa, não sobrou uma. E essa foi a grande angústia. Era mais porque não existiam as igrejas do que propriamente pela morte de tantas e tantas criaturas que feneceram, vitimadas pelo terremoto. Com esta concepção universal, nós não desejamos em absoluto que os templos desapareçam, porque eles são, de uma forma ou de outra, guaritas, pontos de apoio, de encontro de almas, quer seja uma sinagoga, um templo de umbanda, um templo esotérico, uma catedral católica ou de outra religião. Não se quer destruição, mas não se quer, isso sim, mais ainda, a destruição da certeza em cada um de nós. Você está chorando? Fique certo de que além de sua lágrima, há um poder balsâmico do bater das ondas do mar sobre o rochedo, caracterizado por um ser que é mais rochedo e mais forte, quanto mais tem certeza de que o seu pranto e a sua convulsão emocional não o derribarão nunca. É esta confiança que eu sempre pretendi, porque consegui para mim inculcar filosoficamente, doutrinariamente em meus semelhantes. Com esta afirmação, você não está só. E não é a afirmação de que você não está só a pessoa, mas também não está só aquele que fenece. Vamos ao féretro acompanhar, levar nossas flores. É justo que assim se faça a nossos amigos, parentes, que nos deixam antes para a grande jornada do infinito. Mas tenhamos a certeza de que eles também não ficarão sós, de que não haverá sepulturas, jazigos ou tumbas que os prendam, porque eles sairão como pássaros vivos e livres para a revoada e o encontro de novos amigos no espaço. Ninguém vive nem viverá só. A solidão que existe tantas vezes em termos afetivos, quem de nós, com raríssimas exceções, não passou por isso? Uma solidão afetiva, a perda de um companheiro ainda em vida, ou de uma companheira,
que eram, de uma parte ou de outra, depositários de um programa de existência, dentro da frase comum do padre, que até que a morte vos separe. E em vida houve separação. Mas nessa filosofia, aquele que parte não parte só, aquele que fica não fica em solidão. Porque além dos sofrimentos nossos, há uma parte íntima, mental nossa, e isto é que precisa ser bem estudado, que acompanha as pessoas, que vai ao encontro das pessoas que partem, das pessoas que não nos veem mais em nossa existência. Quanto mais longa, maior número de criaturas nós tivemos como encontros. E pergunto a todos, como pergunto a mim, quão poucas delas ainda estão ao nosso lado? E às vezes, sem brigas, sem rupturas graves, porque a própria existência se encarrega da mutabilidade do trânsito entre as pessoas. Apertamos as mãos dos que chegam e às vezes apertamos quase que imediatamente as mãos dos que partem. Abraçamos os que vêm e abraçamos os que vão. Nesta concepção, o nosso abraço não é apenas físico, porque nós admitimos uma duplicidade de vida. A rosa que murchou na jarra de sua casa, num canto qualquer de uma colunata, ela continuará como espírito a ser a rosa de todas as rosas, o perfume de todos os perfumes. A amizade que nós tivemos um dia, ela vai ser amizade como vibração dentro de nós. Ninguém termina com amizade, ninguém termina com amor. A distância não define términos para as coisas sublimes. A distância só existe para as coisas que já estão fadadas a seu próprio extermínio. Que filosofia maravilhosa é esta que nos deixa seguros, que nos deixa amparados, que nos deixam certos a todos nós de que nós estamos com todos e todos estão conosco, que não há lugar e distância para uma declaração de afeto ou de amor. Nem a morte poderá incluir-se como mensageiro do sinistro desenlace, porque somos todos, em vida, ou no espaço, no astral, como queiram, somos todos ainda uma só família, e todos propensos a um reencontro permanente. Basta o pensamento de um dia para que de repente a gente veja que o quadro antigo, acontecido numa reunião de amigos e familiares, ele fica tão vivo, ou mais do que fora, assim como acontece tantas vezes em nossos sonhos. Muitas vezes eu sou despertado destes sonhos de olhos abertos para uma pessoa que me chama, e eu estava vivendo intensamente o encontro com alguém, numa repetição, como se fosse uma filmagem daquilo que acontecera. Ele estava ali, ela estava ali sentado na cadeira, ele noutra, uma mesa, nós dialogávamos, e aquele diálogo veio na perpetuação da memória e me deixou além de todas as coisas que me circundavam no presente atual. Chamaram meu nome, Luiz. Eu saí de... O que foi? Ah, sim. Eu estava agora vivendo uma cena de 30 anos ou 40 passados.
Porque as coisas que acontecem, elas acontecem para ficar. Nós é que podemos transformar as coisas que ficaram sempre em coisas benéficas. Se foi um mal, chamemo-lo de experiência. Se foi um bem, chamemo-lo de uma benesse divina que nos chegou. Sempre é um bem, porque a experiência faz tanto bem quanto a bênção recebida de um Deus. Esta é a noção universalista. As coisas são universais e nós somos universais. E ter essa concepção, queridos, é um grande benefício para todos. E vem um acréscimo, uma palavrinha chamada esotérico. Universalismo, por que esotérico? Que é para descobrirmos o lado das causas dos acontecimentos. Quando desejamos estudar, quando desejamos perquirir, indagar, porque nada acontece sendo somente efeito. Todo efeito está ligado a uma causa pretérita. Tudo é um encadeamento. Nós estamos aqui porque, em primeiro lugar, tomamos caminho pelas ruas e pegamos um elevador e nos sentamos aqui. E para trás, se formos caminhando, em que ruas viemos, em que casas estávamos, em que horas nós tomamos um lanche, e ontem, depois, nós vemos o encadeamento dos atos, dos fatos, tudo está tão encadeado, como um colar de miçangas multicores, que nos enfeitam quando nós temos olhos de ver a mutabilidade das coisas que acontecem conosco. É preciso amar os acontecimentos, mesmo os que passaram. Mas foi triste, amemo-lo. Ele se transformará num adubo de um crisântemo, ou quem sabe, de uma trepadeira florida, de um flamboyant que vai cada vez mais se tornar mais belo, subindo a árvore mais florida para dar suas flores mais altas. Assim a natureza, ao citar o Bougainville e o Flamboyant, nós vamos ver que a natureza se entrelaça nela mesma para compor sempre um quadro de beleza. Nós devemos entrelaçar os nossos sentimentos, as nossas emoções, algumas com flores negras, outras com flores rutilantes de sol. Mas veja a combinação do claro com o escuro de nossa vida. Não deve haver pessimismo. Há sempre uma solução quando existe uma integração do homem na divindade que está contida em seu coração. Era o que eu tinha a dizer hoje. E aqui, como conselho, sem posições, procure, se puder, ler este opúsculo pequenino chamado Chaves Básicas do Esoterismo Universal. Aqui está a síntese da minha tese, de tudo isso que eu disse e tenho dito, e como também o Caminho da Paz Interior, e tantos outros livros, não? Porque o que eu escrevo é o que eu digo. E o que eu digo é o que eu penso. O que eu penso é o que eu sinto como fé e certeza. Nada falo sem ter a certeza absoluta da essência daquilo que estou falando. Porque não há nem interesse material. Já superei isso pela idade, pelo tempo. Há muito tempo. Hoje eu quero viver em Deus e com Deus junto a meus amigos no mundo. É isso que eu pretendo.